Bom dia. Ainda sobre o vídeo de ontem, né, que eu escrevi Jesus é o Senhor das Nações, eu tava me lembrando de outro assunto que eu falei com a minha amiga, que eu tava fazendo algumas perguntas pra ela por vários porquês, né? E um dos porquês ela pegou e falou pra mim sobre fornicação, que é sobre negação, né? Tipo, a pessoa negar a sua realidade, que eu tava perguntando, mas por quê? Por exemplo, né, sobre a sociedade sueca. Por que que mesmo os suecos achando que é estranho, eles sabem que não é normal a forma que eles vivem, essa forma individualista de tipo, não querer se entrosar com outras pessoas, ficar vivendo o seu mundo isolado, né? Aí eu vou ler aqui, vou ler primeiro o que é um sofisma para eu tentar explicar o que eu quero dizer. Sofisma é um argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir o erro, enganar ou silenciar o oponente. Paralogismo. Todo discurso tendencioso cuja intenção reside na ideia do erro, proposto ardilosamente por quem o exprime. Eu expliquei ontem, no vídeo de ontem, o esposo dessa minha amiga falou assim que não foi de uma hora para outra, né, que a Suécia virou um país ateísta e virou do jeito que tá a situação aqui, né. Era um país cristão, tem até a bandeira, uma cruz, né, na bandeira. E só que foram entrando ideologia aos poucos, sabe? Ideologias. Tinha até um hino nacional que uma certa, né, ideologia cantava, falando assim que eles tinham que eu não me lembro agora a letra, tinham que derrubar a cruz, né? Tipo alguma coisa assim contra o cristianismo, porque quem crê em Jesus, né, você não cai em qualquer tipo de sofisma. Então eles queriam derrubar a questão do cristianismo. Só que não foi de um dia para o outro, né? Porque o sofisma, como está escrito aqui, ele quer silenciar o oponente. Então foi aos poucos, entrando nas escolas, algumas ideologias, nas famílias e etc e tal, em todos os lugares. Na mídia, principalmente na TV, né? E tipo assim, tem até uma outra história que eu vou falar agora, que eu achei super interessante, um vídeo falando sobre assim, de uma professora que entrou na sala e ela falou assim para os alunos, estava com uma pasta verde na mão, e falou assim, essa pasta aqui é verde, mas vocês vão falar que essa pasta é vermelha, vai chegar algum aluno atrasado, deve chegar, e aí eu vou perguntar para vocês que cor é a pasta, vocês vão falar que a pasta é vermelha, mesmo vocês sabendo que a pasta é verde. Aí o que aconteceu? Chegou o aluno atrasado e ela começou a perguntar, né? Que cor que essa pasta aqui para um aluno? Aí ele respondia vermelho, aí o outro vermelho. Aí esse que chegou, no vídeo dá pra ver, ele todo com vergonha, achando aquele estranho, por que todo mundo tava respondendo vermelho, essa pasta era verde? Só que quando foi na hora dele, ele ficou sem graça. Como todo mundo respondeu que era vermelho, mesmo ele sabendo que a pasta era verde, o que ele respondeu? Para espanto de todos, vermelho. Mesmo ele sabendo que a pasta era verde. O que eu tô querendo dizer com isso? Nas escolas, e olha que eu tenho autoridade para falar, que eu já trabalhei até como professora com crianças suecas, tá? Nas escolas, você vê uma ideologia impregnada. E tipo assim, aqui na Suécia, tudo que o governo fala, agora tá melhorando um pouquinho, né? Mas bem devagar, que eles têm muito medo, né? Tudo que fala tá falado. Eles não discutem. Por quê? Porque para eles têm o dinheiro no bolso, todo mundo ganha razoavelmente bem. Então, eles não querem conflitos, vamos dizer assim. Então, eles sabem que tá estranho. Os próprios suecos, eles percebem que a forma que eles vivem não tá correta, né? Agora eu vou ir para um outro assunto, desculpa mudar de assunto, porque tudo no final do vídeo tudo vai se encaixar. Eu vi uma outra história, um rapaz, que ele tava fazendo uma enquete, né? E aí ele perguntou assim para umas pessoas na rua: o que você acha de querer a extinção do ovo? Eu nem lembro do ovo de avestruz. Vamos fazer uma enquete para não ter o aborto do ovo, porque é importante, para senão vai extinguir, né, o ovo de avestruz. Aí vários jovens, né, assinaram. Aí quando ele foi perguntar, agora vamos assinar contra o aborto, né? Aí os jovens, não, isso daí eu não vou assinar. Como, tipo assim, isso é um sofisma. Como que uma pessoa em sã consciência vai preferir livrar a vida de um animal do que a vida de um ser humano? Para pensar. O que é um sofisma? O que eu tô querendo dizer? O que é uma ideologia? Que a pessoa sabe que tá errado e mesmo assim a pessoa nega aquela realidade, porque ela tá numa sociedade, ela quer fazer parte daquele sistema e ela tem medo de ir contra o sistema e ser taxada como louca,
Como que aqui é assim, se você falar que você é cristão, você é taxado mesmo. Você acredita em conto de fada. O que que eu já ouvi? Eu já ouvi, ó, fatos reais. De história minha mesmo, Deus sabe que eu não tô mentindo. Perguntei aqui pros suecos, eles falam que acreditar em... Muitos já responderam, já tive resposta que é acreditar em conto de fada, tipo, que é uma lenda, que eles preferem acreditar em outras coisas que tem nada a ver, que eu nem vou comentar aqui pra não ter debate sobre isso. Tipo assim, eles preferem acreditar no mais improvável do que acreditar na existência de um Deus. Porque foi criada uma ideologia que existem vários caminhos, o que é uma mentira. Só que, na verdade, essas próprias pessoas que acreditam nesses vários caminhos, eles nem acreditam, que eles acreditam que vários caminhos, né? Que pode ter, tipo assim, eles não vários caminhos que eu quero dizer assim, eles não acreditam que existe, como tem muitas religiões aqui, muçulmanos e outras e tal, eles acreditam que tem que que não existe uma verdade absoluta, é isso que eu quero dizer, que não existe uma verdade absoluta. Só que eles mesmos não sabem nem o que eles estão falando. Eles não têm noção disso. Então, eles sabem que isso está errado. Eles sabem que existe um Deus, porque a Bíblia fala que existe apenas um Deus que criou o céu e a terra, e os céus declaram a glória de Deus. Então, como eles falam que não existe uma verdade absoluta, eles preferem não acreditar em nada. Preferem assim, mesmo sabendo que existe e que o único Salvador é Cristo. Porque, meu, se você for ver os frutos desses outros caminhos que eu tô falando, vai ver que não leva, que não é verdade, que não é verdade. Enfim. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, tem pessoas que têm aquelas manias de, por exemplo, um acumulador. Pessoa que gosta de acumular coisas em casa. Você pode falar para essa pessoa trilhões de vezes. Essa pessoa sabe que ela está fazendo uma coisa errada, mas ela não consegue sair da realidade. Ela não consegue, ela auto se nega porque o quê? O diabo, ele usa sofismas, né, também. Ele usa setas para colocar na nossa mente que aquilo que tá errado virou uma coisa, é uma coisa certa, que aquilo é normal, sendo que a pessoa sabe que não é normal. Então, a pessoa acaba sabendo que aquilo é errado, mas a pessoa não consegue sair. Isso que eu quero falar. Depois que a pessoa entra num sistema, a pessoa parece que não consegue sair daquilo. Então, por isso que Jesus fala na palavra, né? Que tem até demônios que só saem com jejum e oração. E muitos versículos na Bíblia fala pra gente não moldeis ao padrão desse mundo, não moldeis. Então, as pessoas, às vezes, elas querem tanto estar dentro de um padrão, dentro de um, sei lá, serem amadas ou aceitas em um grupo, que elas negam a própria realidade, negam a verdade para acreditar numa mentira só para fazer parte daquilo e não se sentir excluída. Só que elas fazendo isso, elas estão se auto-excluindo, excluindo de viver uma vida abundante, uma vida de verdade, de serem elas mesmas. Porque é igual um peixe, né? O peixe não pode falar para a água não precisa de você. Porque é igual assim, não é que a gente depende de Deus. É igual um peixe. O peixe não pode falar que não precisa d'água, porque ele, ele precisa daquela água para viver. E nós precisamos da água que é Cristo, né? Se a gente não estiver dentro da água, a gente não é porque Deus é um pai que ele é um pai que é, como é que fala? Que ele quer obrigar a gente a amar, a aceitar, mas ele só tá falando, cuidado, se você não estiver na água, você não vai viver. Você não vai ver, e essa é a verdade. Só que muitas pessoas estão morrendo, estão com faltando essa água da vida, porque eles querem estar dentro do sistema. E aí, às vezes, parece que a gente fala, meu, tá errado, por favor. É igual uma pessoa que tá indo em alta velocidade, você fala, para, pelo amor de Deus, senão você vai bater esse carro. Mas elas estão, tipo, hipnotizadas, essa é a palavra. E é só, assim, só o Espírito Santo, por isso que Jesus fala, não é na força do nosso braço, não é do nosso muito falar. A gente tem que orar. E a oração, ela realmente importa. E Deus, ele ouve todas as orações, sabe? Todas as orações. Os maiores avivamentos sempre tem pessoas orando, o que aconteceram foram pessoas orando. E aqui já foi um país, como eu falei, de social, que as pessoas tinham a socialização. Parece que é uma coisa tão distante, né? Ele contando ontem que foi até os anos 70, mais ou menos. Não é faz tanto tempo assim. Era melhor do que tá hoje, era muito melhor, tinha mais essa questão da família, das pessoas falarem umas com as outras. Depois isso foi se perdendo e cada vez mais foi se aproximando do sistema, e hoje tá do jeito que tá. E, tipo,
as pessoas estão negando a realidade que elas estão vivendo, indo para um caminho que, se elas não acordarem antes da hora e se a gente não orar por elas, é um caminho sem volta. Então, que a gente não venha deixar os sofismas, né? Toda essa mentira demoníaca que o inimigo quer usar, porque ele é um espírito, ele vai usar autoridades, ele vai usar meios políticos, ele vai usar pessoas, ele vai usar todos os meios para querer levar a gente a acreditar numa mentira e parar de pensar, de raciocinar. Mas por que que eu tô fazendo isso? Por que que deve ser assim? Por que que eu devo, sei lá, sabe? Eu ia falar uma coisa agora, mas eu não vou falar isso não. Enfim, tanta coisa que eu gostaria de falar, mas eu não posso, né? Falar. Mas que as pessoas possam acordar antes que seja tarde demais, que eu quero dizer.